Olá, público Avante, obrigada pela participação de vocês. Nós estamos com mais de 1.100 inscritos para mais um webinar Nestlé Health Science. E o primeiro recado que eu quero deixar é que, ao final, para quem comparecer durante toda a nossa discussão e ficar até o final, a gente vai ter certificados de participação e também algumas surpresas que vocês vão descobrir ao decorrer. Bom, para esse webinar, a gente vem com o título de Cicatrização em Evidência. E eu estou muito feliz de dizer que, para tratar desse tema, eu tenho dois convidados muito especiais que já estão aqui conosco. O primeiro é o Dr. Adriano Mel, ele é médico, pesquisador e ele é hoje a referência nacional em feridas de difícil cicatrização. Boa noite, obrigada, Dr. Adriano. Obrigado. E a gente vai contar também hoje com a Carla Cavazana, que é enfermeira, estomoterapeuta e mestre. Também tem larga experiência na atuação de feridas. Prazer, Carla, obrigada. Prazer é meu, feliz de estar aqui. Obrigada. E eu sou nutricionista, formada já há alguns anos, também mestre em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná e venho trabalhando aí há algum tempo com essa ênfase em feridas. Então, vocês podem ver que a Nestlé Health Science dá muita importância para o trabalho interdisciplinar, então por isso que estamos nós três hoje aqui. E a ideia é ter uma discussão. Então esse nome de ProTalk é realmente poder conversar aqui com os colegas e entender de que forma a gente pode ajudar esses pacientes que têm feridas a ter o seu processo cicatricial acelerado. E eu vou começar já fazendo uma pergunta que pode parecer algo novo e diferente, mas que a gente tem ouvido muito falar no dia a dia, não só nos hospitais, como também nas instituições que atendem pacientes no extra-hospitalar. Essa pergunta é para o Dr. Adriano. O que significa, Dr. Adriano, essa expressão de que feridas são uma epidemia silenciosa? Exatamente, epidemia dá uma menção da dimensão da problemática. Nós estamos falando de algo subdiagnosticado, subtratado, muitas vezes subconduzido em várias maneiras, de uma população que envelhece e de taxas e percentuais que o mundo inteiro está se alarmando cada vez mais, porque acreditávamos que até 6% da população poderia estar diretamente relacionado com feridas, mas hoje os números são acima de 9%. Então imagine uma população global onde mais de 9% dela está, de alguma forma, com uma ferida aguda ou crônica ou cronificada, de difícil cicatrização, gerando, portanto, uma manutenção dentro do sistema de saúde. Isso é algo que, literalmente, quando eu falo para os alunos, está debaixo das saias, dentro das calças, abaixo dos lençóis das unidades de terapia intensiva, e nós temos que ter um alerta muito importante sobre isso, uma visão nossa, profissionais da área da saúde, nesse contexto, porque realmente é uma epidemia silenciosa. As pessoas não nasceram literalmente com uma condição evitável. Você não pode achar que uma lesão por pressão é uma consequência de um desfecho de uma alteração neurológica. Você não pode dizer para um paciente que ele vai conviver com uma ferida, mas não vai morrer com a ferida. Então, existe uma discrepância muito grande, nós temos que ter, sim, essa visão de epidemia. E aí, pode falar. Só partindo dessa premissa, que o número ele vem aumentando cada vez mais, como muito bem disse o Adriano, exige, em contrapartida, de mais profissionais capacitados dentro dessa área. Então, e aí falando não só especificamente do médico ou do enfermeiro, mas de toda uma equipe multidisciplinar que tem que estar preparada para isso. Porque essa é uma realidade, não é só um dado científico, não é só um número que está inserido num consenso internacional. Essa é uma realidade que está aqui, batendo na nossa porta. Então, se a gente parte dessa premissa que mais pessoas hoje têm prevalência com uma lesão, seja ela qual for, uma aguda ou uma de difícil cicatrização,
participe do princípio que nós vamos ter que ter muito mais profissionais capacitados para atender essa demanda de população. Sem dúvida. E por isso que a gente tem esses momentos, né, como Exato. hoje, para discutir isso e as pessoas ficarem cada vez mais preparadas para atender esses pacientes. E aí, falando especificamente da tua realidade como enfermeira, assim, entendemos que é uma condição frequente, mas o doutor Adriano falou de lesão por pressão, que a gente vê muito dentro dos ambientes hospitalares. Mas quais outros tipos de feridas crônicas que você atende no teu consultório e que você vê os teus alunos também, né, recebendo? Sim. Bom, se a gente for primeiro fazer um zoom out, né, olhar de forma mais macro, o que a gente tem de evidência científica tem aquelas etiologias que são mais prevalentes. As úlceras de pé relacionadas ao diabetes, as úlceras vasculogênicas, que inclui a de etiologia venosa, de etiologia arterial e a de etiologia mista, que agora a gente chama de artério-venosa, e tem também as lesões por pressão. Então, se a gente olha de forma macro, essas são as etiologias mais predominantes. Mas hoje, na minha realidade, né, e aí puxando a sardinha para o meu lado, hoje, como eu atendo em consultório privado, não são só essas etiologias que aparecem lá. Eu tenho um paciente com uma úlcera venosa? Tenho um paciente com uma úlcera arterial? Tenho, atendi ontem, inclusive. Mas também aparece para nós deiscência, que é uma complicação de uma ferida operatória. Ou seja, é uma pessoa que passou por uma cirurgia, que teve uma incisão e essa incisão complicou. Então, é uma população que vai chegar pra gente também. E não é só isso, tem queimaduras, tem as lesões por fricção, muito prevalente em idosos. E por aí vai. Então, a gente não pode esquecer que existe diversas etiologias que são frequentes. Tem aquelas que são mais comuns e recorrentes? Existem, mas a gente tem que olhar para todas elas. E aqui um adendo, né? A ferida de difícil cicatrização, ela pode ser aguda e cronificar. E se nós estamos falando de feridas que cronificaram, é porque nós não fomos capazes de detectar as pessoas de risco numa situação que pudesse retirar essas pessoas, né, da condição de fazer uma ferida, e quando essa ferida se instalou, nós não fomos suficientemente capazes de tratá-la nas condições e nas fases de agudização, né? Então, inflamação, proliferação, maturação e remodelagem, deixamos de passar nas semanas ideais de tratamento, e quando recebemos esses pacientes, eles já estão dentro de um processo inflamatório anômalo. Então vejam as oportunidades, as janelas de oportunidade que nós, profissionais da área da saúde, muitas vezes não reconhecemos, e esse paciente cronifica dentro de um sistema. Vocês falaram de tempo, né? Que a gente falhou porque ela era uma ferida aguda e se tornou crônica, mas assim, se vocês puderem dar alguns exemplos assim de pacientes que cicatrizaram num tempo que assustou vocês, assim, porque o que a gente tem visto nas discussões é isso, assim, às vezes o paciente interna sem a ferida e aí ele desenvolve a ferida na instituição hospitalar. Sim. Só que aí ele trata o motivo da internação e sai com essa ferida para casa, ou para o home care, ou para uma instituição de longa permanência. E aí ele fica com isso, né? Fica até quando? Por quanto tempo? Como é que vocês veem isso? A definição, me permite, Carla, né, de lesão que cronifica é aquela que ultrapassa 4 semanas, a partir do momento que ela se instalou. Mas daí vem as perguntas, né? Mas eu recebo um paciente com 10 anos já de ferida, com 30 e 60, como que eu faço? Então, eu vou ter que resgatar essa pessoa com essa ferida cronificada e agudizá-la numa fase inflamatória novamente, para ter 4 semanas, então, das minhas ações e essa pessoa esboçar uma resposta cicatricial. Se nós levarmos em consideração percentuais de redução de área, crescimento de borda de 1 milímetro por semana por borda, nós temos ferramentas para mensurar isso. E outras situações, né, verificar zonas de eritema, edema de borda e margem, enfim, exudato ou dor. Vai montando um processo metodológico que facilmente alguém atento à cicatrização deve
permanecer evoluindo esses casos para que não ocorra esses desfechos. É uma coisa que surgiu novo, um termo novo que surgiu desde o Conselho de 2019, foram as feridas de difícil cicatrização. Então, o que são as feridas de difícil cicatrização? É uma ferida que ela é curável, ou seja, ela tem um aporte sanguíneo adequado, eu consigo corrigir a causa dessa ferida, só que existe alguma barreira que está impedindo a cicatrização. Eu, pessoalmente, achei fantástico essa nova nomenclatura, porque faz muito sentido. É uma ferida de difícil cicatrização. E por que ela é de difícil cicatrização? Porque tem alguma coisa impedindo a sua evolução. Então, se a gente parte do princípio de que o processo fisiológico, o processo de cicatrização, ele é fisiológico e natural. Ele é inerente de todos nós, seres humanos. Então, a gente estava ali nos bastidores conversando, eu atendi um paciente com 37 anos de ferida, o doutor Adriano com um paciente de 60 anos de ferida. Então, assim, quando chega um paciente nessa condição para nós, a primeira coisa que nós precisamos pensar, que eu pessoalmente gosto de pensar, bom, se o processo de cicatrização é fisiológico, por que ainda não cicatrizou? É essa pergunta que o profissional deve se fazer. É olhar para esse paciente de forma holística e falar assim, peraí, por que essa ferida ainda não cicatrizou? E aí que a gente tem que fazer uma avaliação sistêmica, porque daí vão existir as barreiras sistêmicas que estão impedindo o processo fisiológico da cicatrização e as barreiras locais. Doutora Adriana até citou uma ou outra, mas é o profissional capacitado olhar para a ferida e identificar, opa, peraí, o que aqui está presente nessa ferida, seja um tecido necrótico, seja um esfacelo, seja o biofilme, que é um dos grandes vilões, seja uma borda enrolada com uma epíbole, enfim. Então, eu acho que essa é a mensagem. Falar do tempo, em quanto tempo uma ferida vai cicatrizar, é extremamente relativo. Não dá pra gente falar. Existe o processo cicatricial, mas e se esse paciente encontrar alguma barreira no meio do caminho, seja sistêmica ou seja local? Então tem que ser identificado esse ponto. E isso é muito interessante também, Carla, porque a ferida pode ser cronificada e de difícil cicatrização, e ser aguda e de difícil cicatrização. E ser complexa também. Mas nós temos ferramentas para isso, Vitória. Por exemplo, se eu acompanho uma lesão e ela não reduz a área de 40% a 50% em até 4 semanas, e vejam, me entendam bem, quando eu falo tempo de 4 semanas, não quer dizer que ela tenha que estar fechada, cicatrizada e epitelizada em 4 semanas, mas ela tem que esboçar sinais de melhora. E se você não tiver esse período no seu conceito e não intervir a favor disso, você vai perder esse time. Então, identificar se essa lesão tem biofilme é ótimo, se você está necessitando trocar uma terapia tópica é ótimo, mas não esqueçam que essa ferida está em alguém, ela está embarcada em alguém. Ela está há anos acompanhando esse alguém, que é idoso, desnutrido, tem uma série de comorbidades, é tabagista, está envelhecendo. Quer dizer, tudo isso vamos explorar, né, dentro desse contexto do que pode interferir da parte vascular, metabólica, enfim, é uma nutricional, série higiênica, né, a higienização, enfim, aí nós entramos numa condição extremamente ampla. É porque vocês ficaram falando dessas barreiras e tal, e eu entendo que tem questões sistêmicas que precisam ser tratadas e tal, mas eu queria entender também, assim, acho que é importante a gente deixar claro para o público que existem dificuldades cicatriciais, porém não é normal um paciente com uma ferida cronificada ou de difícil cicatrização ter essa lesão há 30 anos. Perfeito. É comum, mas não é normal. Mas não é normal. Eu gosto dessa frase. Não seria aceitável, de bom alvitre, né? E aí, assim, ok, vocês falaram do fator idade, né? E a gente tá num país que tá envelhecendo. Vocês falaram do aspecto nutricional, né? E aí, agora, falando um pouco mais da minha área, assim, o que parece é que a gente, como nutricionista, perde essa janela de oportunidade de fazer algum tipo de intervenção e orientação, por mais que já tenhamos muita literatura que prova que fazer intervenção nutricional faz diferença.
Então, o meu ponto aqui, até para a gente tentar trazer alguma coisa prática para quem está assistindo, é como que o enfermeiro, como que o médico, porque esse paciente não vai chegar porque ele tem uma ferida para nutricionista. Quem vai atender primeiro ele é ou a equipe de enfermagem, ou a equipe médica, ou ambos, né? Então, o que a gente precisa fazer para mudar? Então, ok, educação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, mas assim, preciso ter sinais, se eu estou numa instituição, eu preciso ter sinais assim, o paciente tem uma lesão instalada, é obrigatório o encaminhamento para nutricionista? O que vocês podem dizer a respeito disso, assim? Por favor. Primeiro, eu acho que o profissional da nutrição tem que ser empoderado. Ele tem que estar na frente, né, da ação do ator principal dentro dessa peça. Eu sempre falava, e você acompanhou grande parte disso comigo também, tivemos oportunidade de trabalharmos juntos, que quando passávamos visita, a primeira coisa que eu me reportava era o estado nutricional da pessoa com lesão. Porque nós não podemos ser utópicos e acreditar que uma condição de um curativo vai ser o agente que vai dar conta de uma situação que muitas vezes é de ordem sistêmica. Mas quando o profissional também fica alheio a isso, e daí pode ser sim uma falha do próprio profissional da área médica, também de enfermagem, Carla pode comentar sobre isso, em fazer com que esse paciente se exaure de todas as suas reservas proteicas, para daí vamos chamar a equipe de nutrição, quando no momento de maior necessidade de você manter aqueles depósitos tão importantes e necessários de proteína para o processo de cicatrização estão sendo perdidos, e depois que esse paciente está totalmente debilitado, vamos chamar para ver o que o pessoal da nutrição agora pode fazer, e talvez não possa mais fazer como deveria ter feito no início. Eu acho que o profissional da nutrição ele tem que ter alto impacto. Se dependesse de mim, eu tivesse o poder de caneta, se eu fosse um supervisor, diretor, se eu fosse um secretário de saúde, o profissional da nutrição ele tinha que estar na avaliação inicial de quem adentra qualquer instituição de saúde, pública ou privada. Isso é algo que tem que mudar, porque senão nós ficaremos sempre discutindo tecnologias tópicas, né? E muitas vezes esquecendo aquilo que eu falei, a ferida está em alguém, né? A tecnologia nutricional. Isso, então você tem a tecnologia tópica de fora para dentro, e aí a tecnologia da nutrição de dentro para fora. E elas se somam, elas são convergentes, porque a cicatrização é uma resposta imune a qualquer agente agressor. Essa é a definição do cicatrizar. Então veja a importância, uma resposta imune. Se eu não tiver essa resposta imune, eu não vou cicatrizar, é simples assim. Exato. Assim, a sua pergunta, né? Em que momento solicitar a avaliação nutricional, o profissional nutricionista? Eu sempre gosto de olhar para a fisiologia, porque a resposta sempre vai estar no nosso corpo. Então assim, mais uma vez, se a gente parte do princípio, vamos lá, o paciente tem uma ferida, ele, óbvio, vai depender de uma série de avaliação, extensão dessa lesão, etiologia, enfim, uma série de fatores, mas no geral eu vou ter uma deficiência de proteína ali. Bom, qual que vai ser o prejuízo para o meu paciente no que diz respeito à cicatrização dele quando ele está com esse déficit proteico? Eu tenho uma fase inflamatória que fica exacerbada, porque você tem uma diminuição da atividade das células de defesa. Então a atividade fagocitária está deficiente, prolonga a fase inflamatória, demora a chegar na fase proliferativa. Chega na fase proliferativa, tem uma diminuição de fibroblastos, diminuição na produção de colágeno, diminuição da angiogênese, que atrasa a formação do tecido de granulação e assim por diante. Ou seja, se eu vou ter todas essas consequências negativas, se o meu paciente está com déficit proteico, em que momento que eu tenho que chamar essa nutricionista? Desde o ponto de partida. Minuto zero. Entendeu? Não, sabe? Eu não consigo pensar de outra forma. A mesma coisa do envelhecimento, né? A pessoa idosa, aqui considerando o idoso acima de 60 anos, é a mesma linha de raciocínio. A gente tem uma diminuição da atividade de fibroblasto, diminuição da síntese de colágeno, retardo da remodulação dessa ferida. Ou seja,
tem que ser do ponto zero. Só que a diferença é que a idade nós não conseguimos regredir. Mas o processo nutricional nós estamos evoluindo, então nós estamos deixando de dar de comer e dar de beber no sentido figurativo em todos os níveis da assistência. Desde o indivíduo na sua casa, desde o indivíduo na instituição hospitalar, o que do meu ponto de vista é extremamente alarmante e pior. Sim. Onde deveriam ser os lugares de segurança, estão sendo os lugares de insegurança. Mesmo tendo tecnologias, nós estamos chegando atrasados nisso. E é exatamente isso que faz com que se eleve cada vez mais os critérios de alarmes. Isto é, nós estamos vivendo hoje não na bandeira amarela ou laranja, nós estamos vivendo na bandeira vermelha. Né, e tendendo a piorar por essa condição. Se você quer entender de fisiopatologia, você tem que entender da fisiologia, como você bem colocou, Carla. Então, assim, é algo muito intrínseco e nós não estamos fazendo. E isso que vocês falaram também, eu fiquei pensando com relação ao papel da nutricionista, assim, porque tem a coisa do desnutrido ou daquele clássico emagrecido a olho nu, que todo mundo identifica e vê, bom, esse indivíduo precisa da nutrição, porque tá claro, eu tô vendo que há um problema. Mas se a gente pensar hoje que na última pesquisa do IBGE, mais de 20% da população está obesa, esses pacientes, será que também, quando tem uma ferida, chamam atenção, no sentido de que a nutricionista precisa fazer alguma coisa, né? O que eu vejo é que não, a gente ainda infelizmente escuta, e eu acho que há um tempo atrás a gente até tratava isso assim de uma maneira assim, meio na brincadeira, de ouvi que o paciente tem reserva, e eu acho que a gente não pode mais agir dessa maneira, acho que a gente tem que ser bem sério, porque se eu tenho um paciente com obesidade e aí ele tem a inflamação que é inerente à condição de obesidade, e aí vai ficar mais tempo parado nessa fase e demorar para migrar para maturação e remodelagem, eu preciso, além de saber, ou pelo menos lembrar, né, eu como nutricionista, de que ele não ficou obeso às custas de uma boa alimentação, de um alto consumo proteico, porque ninguém engorda por conta disso, você estava consumindo farinha branca, açúcar, enfim, e que a necessidade dele de proteína para recuperar esse tecido é ainda maior em função da superfície corporal que ele tem, né? E aí, claro, eu vou ter que olhar para esses suplementos, para o que a gente chama de terapia nutricional oral ou terapia enteral via sonda, que são as tecnologias, porque eu acho que uma outra questão é isso, assim, as pessoas ainda estão olhando para a nutrição como se fosse a comida. Então, é a vitamina, é o suco, é o iogurte, é o shake. Não é. Aquilo ali é uma tecnologia que foi estudada, que concentrou nutrientes para que a pessoa consiga atingir aquilo, e não só a proteína, mas aminoácidos, arginina, prolina, alguns tipos de vitaminas e minerais, mas também olhar, e a nutricionista de novo, assim, será que para esse obeso eu vou dar o suplemento, mas eu posso dar sem ofertar muita caloria, porque afinal eu não quero que ele ganhe mais peso, então eu preciso conhecer as tecnologias que me ajudam com isso. Outra coisa, vocês falaram das comorbidades, quantos % da população está com diabetes? Aproximadamente. Nós sabemos que acima dos 65 anos de idade, mais de 30%, e acima dos 75 anos chega a 40%. E aí, de novo, a nutricionista, ou para fazer um ajuste dietoterápico, ou para escolher fórmulas, tecnologias que não tenham adição de açúcar, sacarose. Então, eu concordo com vocês, e é claro que eu tenho um viés aqui, né, como nutricionista, mas eu acho que a gente sim tem que se empoderar, como você falou, mas também precisamos contar com os profissionais para nos solicitarem, para nos chamarem. E aí, essa é a próxima pergunta que eu queria fazer assim, para vocês. O quanto vocês acham que o envolvimento interdisciplinar está acontecendo na prática? E aí eu queria pedir para vocês serem bem honestos, assim, eu acho que a gente precisa falar sobre o problema, né? O que vocês me dizem? Eu não tenho uma visão muito positiva. Porque assim, eu passei por alguns momentos da minha profissão, né? Então eu passei pela área hospitalar, passei por uma multinacional e agora atendo no privado. Então assim, infelizmente, eu queria dar uma resposta mais otimista, mas pela minha vivência, claro que aqui cada um vai ter a sua referência,
Eu acho que ainda é pouco essa interação. Eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que cada um, sabe aquele ditado, cada macaco no seu galho? Eu acho que está sendo levado muito a sério. Eu tô com o meu galho aqui, eu não vou largar dele não, e eu também não preciso do galho do coleguinha para me sustentar. E eu acho que não é por aí. Eu, Carla, hoje trabalho com uma médica. O meu consultório é aqui, o consultório da médica é aqui desse lado, que ela é uma endócrino, então a gente troca pacientes, enfim. E eu também tenho trabalho com médico vascular, porque quando eu preciso de alguma avaliação vascular, enfim, mais aprofundada. Então, eu, Carla, na minha vivência, eu tento fazer, eu preciso disso. Em verdade, eu preciso disso. Então, assim, ó, por mais que ainda o que eu vejo é pouco esse contato, não é porque hoje é pouco que ele tem que continuar sendo pouco daqui para frente. Isso. Né? Então, que nós sejamos sementes transformadoras dessa realidade. E aqui eu acho que vale trazer um ponto que, independente de onde a gente atua, independente se eu atuo na área hospitalar, se eu atendo num consultório privado ou se eu trabalho num sistema público, tem que acontecer essa indisciplinaridade, a comunicação entre os profissionais. Até porque você concorda, Carla, que hoje qual é o objeto que passa mais tempo durante o nosso dia conosco? É esse. Então, assim, se você não pode mandar uma mensagem pro teu colega perguntando, olha, eu tô com um paciente assim, assim, assado, você pode me ligar, posso encaminhar para você, vamos trocar uma ideia. Então, isso tem muito a ver com o que você tá falando, porque independente do lugar, você consegue se comunicar com os colegas. E outra, assim, só para complementar o ponto de vista, gente, não é sobre nós. É, total. Não é sobre nós. Infelizmente, assim, tem ainda uma questão de ego, tem ainda aquela questão, aquele mimimi, mas eu prescrevi desse jeito, chegou lá no colega, o colega foi lá e mudou a minha prescrição. Onde já se viu? Não, porque eu encaminhei pro fulano de... Sabe? Gente, não é sobre nós. Nós estamos atendendo um ser humano. Um ser humano que sente dor, um ser humano que convive com uma ferida há anos, um ser humano que perdeu a sua qualidade de vida, que se isolou socialmente, sabe por quê? Porque a ferida dele tem exudato. O exudato tem um cheiro forte. Sabe o que ele faz? Ele enfaixa a perna dele. Eu já peguei paciente que colocava jornal e enfaixava a perna e se isolava dentro do quarto. Então não é sobre ego, não é sobre uma carteirinha profissional. É sobre um ser humano que nós vamos atender. Então é nele que nós precisamos pensar. E se nós unirmos forças, quem vai ganhar é essa pessoa. E algo que é muito importante é que a ferida não é minha, a ferida não é nossa, a ferida pertence a alguém. E nós não podemos vê-la como uma situação isolada desse alguém. Não existe ferida bonita, existe ferida bem cuidada, bem conduzida, bem tratada. Porque quem achar que uma ferida é bonita é porque não está sentindo ela. Fora isso, existe uma falha muito grande na formação, e aí entra a parte educação, graduação. Nós não somos treinados, como em alguns países do mundo, para trabalharmos em equipe. Então existe um isolamento, e muitas vezes nós vemos, você tem grupo de integridade cutânea? Tem. Quem é o médico? Fora a enfermeira. Quem é nutricionista? Fora o médico e a enfermeira. Muitas vezes não, é um grupo de integridade cutânea somente com a enfermagem. Lógico, a enfermagem é o profissional de saúde que mais passa o tempo com os pacientes, mas se é um grupo multidisciplinar ou interdisciplinar de integridade cutânea, concordam comigo que vai muito mais além. Eu tenho que ter fisioterapia também. Então essa visão, né, de você ter essa construção do trabalho em equipe é algo que tem que ser formado, formatado, e isso é educação. E eu não vejo isso acontecendo nos cursos de graduação. E eu acho que é mais do que alguém chegar e falar assim, olha, enfermeira Carla, você precisa se comunicar melhor com o seu colega médico, você precisa... Cara, eu acho que é uma coisa que tem que partir individualmente. Por mais que existe, óbvio, uma educação fora, como se trabalhar a equipe multidisciplinar, claro que sim, não estou de forma alguma minimizando isso.
Só que eu acho que tem que partir também do profissional individualmente, entendeu? Então, cara, para com esse negócio, fiquei bravo porque o meu colega do outro plantão mudou a prescrição que eu tinha feito. Não, peraí, vem aqui, vamos conversar? Olha só, a minha conduta tinha sido essa, você mudou? Tem alguma justificativa para você ter mudado? Enfim, eu acho que extrapola até um pouco. É questão de respeito, sabe? Sim. E geralmente quem paga o pato de tudo isso é a nutrição. Né? A gente sempre fala, o paciente tem diarreia, vão lá e desligam a nutrição. Né? Como se fosse resolver e esquecem que são outros tantos fatores que estão ocasionando isso e nós estamos cortando o cordão umbilical da energia que ainda está sustentando o processo de cicatrização. Sim. E retornando dentro desse sistema, você tem que ver a origem de uma ferida cirúrgica ou não cirúrgica e essa obesidade do paciente sarcopênico vai ser cada vez mais frequente. Sem dúvida. Porque 83% da população é sedentária. Uhum. Então, você gira o quê? Um alto ciclo, né? Então, essa pessoa envelhece sedentária, torna-se com diabetes, né? 1/3 da população, perde massa muscular visivelmente, fisicamente, não trabalha para reverter isso e fica acumulando gordura. Então ele já é um inflamado dentro de uma condição que, se ele fizer uma ferida cirúrgica provocada, portanto, ou não cirúrgica, decorrente de um processo de uma doença, ele já vai estar muito diferente nesse processo cicatricial. E se nós também, nossa responsabilidade como educadores, não soubermos transmitir isso para as novas gerações dos profissionais, fica parecendo que as lesões são algo alienadas da realidade. Voltamos lá para o começo. O porquê da epidemia? Isso. Porque se você só faz diagnóstico em algo que você pensa. Exatamente. E se você não pensa que existem feridas ou que elas são minimamente ou estatisticamente insignificantes, estamos completamente errados. E uma coisa que eu acho que é legal também de você comentar para o público do Avante, doutora Adriana, é porque além de você ter uma experiência assim, de muitos anos atendendo esses pacientes, você como pesquisador viu na prática a diferença da terapia nutricional, né? Então, no teu trabalho de 2021, onde você comparou, né, um suplemento especializado versus um suplemento que era hiperproteico, você incluiu pacientes com e sem diabetes. Perfeito. Você olhou semanalmente o comportamento cicatricial e você mostrou que nos dois grupos, claro, os sem diabetes, a cicatrização foi ainda melhor do que naqueles com diabetes, porque já se espera que pacientes com diabetes tenham uma dificuldade maior, mas você mostrou resultados de aceleração de 3 ou 4 vezes mais do que a literatura. Se você puder falar um pouquinho assim sobre isso. É exatamente isso. E esse é o encanto e o desafio da pesquisa, porque você não sabe o resultado. Você vai construindo, né, a tua pesquisa, fazendo, né, a tua prerrogativa metodológica, mas depois você junta esses dados. E quando nós juntamos os dados, né, e estatisticamente foi avaliado, realmente uma surpresa ver que a pessoa com diabetes praticamente dobrou a velocidade do estado cicatricial, e quem não tinha diabetes quase que quadriplicou o mínimo basal. Alguns casos foram muito mais além. Então, na verdade, nós não conhecemos, é o meu ponto de vista, né, a fundo todo esse encantamento do que é realmente o processo fisiológico cicatricial. Porque quando você reestrutura esse indivíduo, quando você coloca ele dentro de um contexto metodológico, feridas de 10 anos foram cicatrizadas em poucas semanas, dando todas as condições. Era o mesmo paciente, e há 10 anos atrás ele era 10 anos mais jovem. Então não é ser idoso também, é você ser o quê? Alguém que está fornecendo a condição de energia cicatricial. Eu acho que os dados científicos só comprovam de que por trás de uma ferida existe uma pessoa. Sim.
que precisa ser avaliada como um todo. Não é só trocar o curativo, não é só escolher a melhor cobertura porque lançou a cobertura XYZ no mercado. Não é isso que vai fazer o milagre. Se esse paciente está com déficit proteico, você pode colocar ouro em pó. Eu brinco, mas indo para o extremo. Se esse paciente está com déficit proteico, não está desnutrido, não está sendo avaliado de forma integral, não vai adiantar. E eu queria fazer a gente precisa entrar na parte de custos, até para daí abrir para perguntas. Inclusive, pessoal, já recebi algumas aqui, mas quem quiser ir mandando mais perguntas, por favor, enviem que a gente vai ter um tempinho para responder. Mas antes de entrar na parte de custos, eu acho que a gente falou aqui do benefício clínico, que tem vários estudos, mas aproveitando o autor, né, de um estudo que a gente viu aqui com a população brasileira e tal. Você falou muito da qualidade de vida, né, Carla, dos pacientes se isolarem socialmente, de não ser sobre nós, ser sobre os pacientes. Então, acho que qualquer profissional de saúde, se escolheu ser profissional de saúde, já deveria levar isso como primeiro aspecto a se considerar. Mas você falou uma coisa quando a gente estava conversando ali nos bastidores que eu achei muito interessante, porque a gente costuma falar disso quando a gente vai falar de terapia nutricional. Você falou assim, se eu comparo, e agora eu não vou me lembrar, mas você falou, se eu comparo um produto X com outro e um custa 20, você pode repetir isso que você falou? Porque eu acho que é uma maneira bem didática das pessoas entenderem por que às vezes você precisa escolher uma coisa que é especializada e que você vai investir naquilo, que você, na hora, se você fizer uma análise simplista, nossa, mas isso aqui não tem como, porque é 3, 4 vezes mais, mas aí você vai ter uma resposta diferente a médio e longo prazo. Então, fala um pouquinho disso, por favor. Sim, porque assim, no geral, o profissional, o ser humano de uma forma geral, né? A gente foca no preço da coisa. Isso. E aí, quando a gente olha isoladamente o preço, pode ser que assusta. Mas quando a gente pensa a longo prazo, aí a gente faz a relação do custo-benefício. E aí o exemplo que eu dei foi o que a gente fala de tratamento convencional para o tratamento avançado. O tratamento convencional é aquele que a gente, falando do tópico, né? Usa uma pomada, né? Não vou nem falar o nome da marca aqui, mas usa uma pomada lá, uma pomada X. E aí a gente usa uma tecnologia, por exemplo, uma hidrofibra. Quando a gente olha puramente para o preço desses produtos, o valor da pomada comparado à placa de hidrofibra, claro que o valor da pomada é bem menor. Então, olhar para isso vai assustar, mas quando eu penso em longo prazo, eu ganho no tempo, porque essa tecnologia, esse tratamento, vou colocar entre aspas, especial, esse tratamento avançado, vai encurtar o tempo de cicatrização do meu paciente. Então, eu vou deixar o tratamento mais barato. E isso a gente já tem números. Eu tenho um artigo que eu escrevi, que eu comprovo, fazendo essa comparação, tabelas e artigos que tem vários publicados. E aí dá pra gente puxar também isso para a nutrição do paciente. E usando, né, o artigo publicado, só para que todos entendam, todas as feridas receberam ação antibiofilme, para que todas ficassem normalizadas e não fosse a terapia tópica um agente de viés. Mas olha que interessante, usando esse gancho. No mesmo tempo que eu fiz isso, eu anotei a redução diária, o quanto que eu usava de produtos, o meu tempo nas trocas de curativo. Perfeito. E é isso que nós temos que aprender, Vitória e cara. O que é caro, o que tem custo. Nutrição é custo ou é investimento? Né? Fora isso, é o produto ou é a tua hora técnica, a minha hora técnica, que o mundo inteiro hoje sabe calcular em dólar e nós ficamos aqui totalmente espantados quando os trabalhos são publicados e os números, mas de onde surgem esses números? Esse número surge de uma hora que você ficou trocando um curativo, de 1 hora ou 2 horas, de feridas evitáveis, porque não é só a placa ou o produto, é o teu tempo que poderia ser dedicado para outras ações, o teu tempo técnico. O mundo inteiro faz essas contas e nós temos que aprender a fazer, e os gestores de saúde têm que entender de farmacoeconomia e o profissional de saúde tem que saber o que é custo-benefício. Sim. Enquanto isso não acontecer, vai ficar um foco de tudo é caro, quando na verdade o que é mais interessante é o mais rápido, o mais fechado,
em termos de velocidade, em termos temporais, quer dizer, aquela ferida que não fica recidivante, aquele tratamento antibiótico que não vai servir para absolutamente nada. E nós que estamos pagando a conta. Um pronto-socorro, porque tá... Esse paciente não vai subentrar no sistema, ele não vai fazer amputação, ele não vai precisar receber antibiótico. E nós temos que começar a discutir isso. Será que os antibióticos estão chegando onde tem que chegar num paciente desnutrido? Claro que não. Sim. Temos que tirar essa venda de que tudo está bem quando não está bem. Né? E dentro desse conceito é exatamente isso. É muito maior o problema do que nós pensamos. E eu acho que nós conseguimos, através de publicações científicas, dar esse grito para a comunidade, alimentar de informações. Isso. E assim, pegando o gancho do que a Carla falou, que repito, assim, eu adorei o exemplo que você deu. E o Dr. Adriano, depois desse primeiro estudo, que foi o clínico, né, ele já fez uma análise de custo-efetividade e, de novo, com dados nacionais, porque isso é uma coisa também que é um pouco incômoda. Toda vez que você quer discutir se alguma tecnologia ou algum produto é custo-efetivo e você traz um dado que é de fora, né, a tendência é que as pessoas reajam dizendo, mas esse dado não é daqui, não é o meu paciente, e a gente entende isso. Só que a gente tem duas coisas. Ou a gente, então, daí não aceita nada, porque a única coisa que a gente tem são dados de fora, e aí a gente fica fazendo essas análises simplistas e não resolve nada, estamos sempre gastando mais. Ou a gente senta e começa a publicar, que é isso que o Dr. Adriano está falando. Então, como ele já faz isso, eu queria finalizar assim contando, especialmente porque você usou dados do DataSUS. E hoje a gente tem que lembrar que dentro do Brasil, e esses números variam um pouco, mas 75% da população aproximadamente depende do Sistema Único de Saúde e 25% da população está na saúde suplementar. Perfeito. E a gente tem pacientes com feridas nesses dois ambientes. E esses pacientes precisam ter acesso ao tratamento nesses dois ambientes. Não é porque eu tenho um paciente que está no SUS que eu vou aceitar que então... É quase que um crime você falar de um produto especializado, de uma tecnologia especializada. Sendo que você, além de não ajudar o sistema de saúde, você atrapalha quando você vai fazer essa análise que não é técnica o suficiente para escolher um produto. Então, antes da gente partir para as perguntas, doutor Adriano, comenta um pouco desse estudo que foi publicado agora, em janeiro. Como foi feita essa análise de custo-efetividade, no sentido assim, qual foi a população, quais eram os tipos de feridas, e você comparou um suplemento versus outro suplemento, ou seja, também não foi comparar alguma intervenção nutricional com nada, você comparou uma coisa versus outra. Exatamente, e nada de concorrência entre si, e sim mostrando a diferença entre um produto, um suplemento nutricional oral especializado, enriquecido com aminoácidos e micronutrientes. Então, essa comparação, quando você gera valores num horizonte de 5 anos, fornecendo a suplementação nutricional oral especializada com foco na cicatrização, economizou para o sistema 2 bilhões de reais. Eu vou repetir, 2 bilhões com B. Não estou falando de 2 milhões, que já seria muito dinheiro. Eu estou falando de 2 bilhões. As cifras ultrapassaram 330 milhões de dólares. Isto é, usando a base do DataSUS. Então, é um presente a vocês, é um presente à população, é um documento para que vocês possam lutar pelos seus pacientes. Que vocês possam chegar aos gestores de saúde pública e privada e mostrar que suplementação nutricional não é custo, é investimento, e que eu, pegando os pacientes com lesões crônicas entre grupos diabéticos e não diabéticos, úlceras vasculares, lesões por pressão, úlceras do pé diabético, os desfechos foram muito acima do esperado, a qualidade cicatricial, a melhora visível e metodologicamente, metricamente mensurada, e você consegue com isso mostrar matematicamente, quer dizer, é economia, né, matemática, que se tem o caminho
Mas esse caminho, ele precisa ser construído. E essa construção é na nossa evolução, no nosso prescrever e anotar, na documentação correta, na fotografia correta, mas na manutenção do estado nutricional ideal. E aí, só trazendo um ponto até de experiência pessoal, quando eu trabalhava no SUS, porque sempre tem um ou outro que vai falar assim, ah, mas eu trabalho no SUS não tem, no SUS não pode, no SUS não sei o quê. Gente, eu acho que assim, ó, primeiro que a gente tem dados científicos, tá aqui, já foi citado, não vou me repetir, e tem que ter a força de vontade do profissional. Porque quando eu trabalhava no SUS, eu era enfermeira do grupo de pele, lá do Hospital de Base, lá em São José do Rio Preto. E eu me lembro que na época a gente tinha recursos muito limitados para trabalhar. Só que eu, juntamente com o grupo, a gente começou a fazer dossiês, começou a documentar na evolução, a gente conseguia as amostras, e com isso a gente conseguia acompanhar os casos e a gente foi juntando dossiê em cima de dossiê. E chegamos no gestor. Olha, tá aqui. Então, se a gente trouxer esses produtos para dentro da nossa instituição, do SUS, a gente vai ter essa redução de custo, esse paciente vai embora mais cedo. E o olho do gestor fez assim, uau! Claro. Porque o gestor, ele quer ver isso, ele quer saber de redução de custo. Então, pega a ciência com a prática clínica e leva para o cara e fala assim, tá aqui, ó, você quer redução de custo? Eu tô te provando que vai reduzir. Não, perfeito o teu exemplo. Eu acho que para fechar é isso, assim, cada vez mais a gente tem evidências, então não dá mais para a gente justificar a ausência de intervenção, de melhorias, baseada no fato de que precisamos de dados. Os dados estão aí. O que a gente precisa agora é realmente se movimentar e levar esses dados para quem toma essa decisão, né, de incorporar essas tecnologias. Então, agora eu vou caminhar para as perguntas, porque já tem algumas aqui. E eu vou começar com a pergunta do Luciano. Luciano, obrigada pela participação. Ele diz, boa noite, trabalho em UTI adulto como técnico de enfermagem. Gostaria que falassem sobre lesão por pressão de 1º, 2º e 3º grau e o que usar em cada fase para tratar. Maria. Uma pergunta bem ampla. Um curso. Teria que ter um curso sobre isso. O eritema não branqueável, formação de bolha e a lesão estágio 3 significa que você está tendo uma evolução de um desfecho evitável. E o que eu posso te dizer hoje é que a intervenção numa lesão estágio 1 para você evitar que ela evolua para estágio 2, 98% das vezes esses pacientes estão desnutridos, inclusive. Sim. Mas é muito mais importante você entender que é melhor você investir 5 vezes mais financeiramente nesse paciente para ele não evoluir de um curso, de um estágio para outro, porque cada desfecho, né, de aumento de estágio, que significa deterioração, porque 95% das lesões por pressão são evitáveis, significa uma falha conjunta. Primeiro, né, você tem que pensar em superfícies de suporte, alívio de carga, reposicionamentos no leito, hidratação, orientação geral, estado hemodinâmico desse indivíduo, mas principalmente lembrar, né, que temos a pele. A pele é o maior órgão exteriorizado, tecido do corpo humano, e a pele fala com você. É o único tecido que está se mostrando visualmente. Então, se você fez um excelente diagnóstico de estágio tipo 1, você tem que tomar medidas rápidas, prontas, e existem tecnologias para isso, inclusive tópicas, né, para que isso não evolua. Mas se ela já existe é porque houve falha, Luciano. Tá. Claro, né? Falar de lesão por pressão de fato é muito extenso. Mas assim, esse é o princípio. Se já detectou, se já avaliou que é estágio 1, que é o eritema não branqueável, a ação imediata é evitar que evolua. Claro que entra a questão do nutricional, reposicionamento.
Sim. Agora, se evoluiu, ou seja, já teve o rompimento cutâneo, né? Aí eu sempre brinco que é assim, ó, a gente usa aquilo que a ferida precisa, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. A ferida fala com você. A ferida fala. Eu tenho uma pergunta que eu falo assim, ferida, o que você precisa? Né? Então, é o profissional ter a habilidade, o conhecimento, a competência de avaliar, identificar quais são as necessidades da ferida e indicar a cobertura, enfim, que vá atender as necessididades. Aí a gente ficaria aqui até meia-noite falando sobre isso. Agora, muito importante para o Luciano é se esse paciente já entrou com a lesão por pressão na UTI dele. Porque às vezes ele recebeu esse paciente com lesão por pressão e outra, evitar ao máximo que evolua para estágio 4, porque daí é a crônica da tragédia anunciada. Né? Sim. Obrigada, Luciano, mais uma vez pela participação. A gente fica super feliz de ter um pessoal aqui quase 8h30 da noite, né? Com certeza as pessoas estão no segundo, terceiro turno e ainda estão fazendo perguntas e demonstrando interesse. Então, muito obrigada mesmo. Tem uma outra pergunta aqui da Ana Cláudia, ela é nutricionista do interior da Bahia e ela diz o seguinte: qual a diferença de usar um suplemento hiperproteico para um suplemento especializado para feridas e se existe alguma recomendação nesse sentido? Querem que eu responda essa? Sim, certamente. Bom, Ana Cláudia, sim, existe uma diferença. Por muito tempo a gente tinha tecnologias que eram só hiperproteicas e de fato, como eu falei, né, a proteína ela é sim um nutriente que tem um papel fundamental na cicatrização de feridas e muito também, porque se a gente pensar na população idosa ou até no consumo de carne da população, é difícil você conseguir atingir a recomendação que seria ali de 1,5, pelo menos para pacientes que têm uma ferida aberta, com o consumo de alimentos, né? Então carne, leite e ovos. Mas o que a campanha da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, intitulada de Diga Não à Lesão por Pressão, diz é que se você tem o risco de da ferida aparecer, você pode utilizar um suplemento, uma terapia nutricional hiperproteica. Agora, se a ferida já está instalada, nesse caso, você precisa utilizar um suplemento hiperproteico e especializado, que quer dizer que ele tem nutrientes específicos para cicatrização. Então, essa era a resposta. Obrigada, Ana Cláudia. Aí, tem uma outra pergunta aqui, essa não veio o nome. Como podemos tratar um paciente com lesões extensas que fazem diarreia por conta de medicação ou alteração da microbiota? Como fazemos com suplementos que podem ter muita gordura, fibra, carboidrato? Como faríamos essa modulação? Querem que eu... Sim. As perguntas da nutrição. Nutri. Eu acho que essa é uma pergunta também bem válida, e aí se vocês quiserem complementar, sim, por conta das feridas, principalmente em região sacral, né? E eu sei que o doutor Adriano sempre fala muito da questão da umidade, assim. Mas, do ponto de vista nutricional, a gente sim tem que cuidar com o tipo da dieta que a gente vai escolher, porque as dietas que são especializadas para pacientes com feridas, normalmente já são dietas desenhadas com esse cuidado. Ou seja, elas não devem ter alta quantidade de gordura, muitas vezes elas não vão ter fibra na composição, então você já tem uma segurança para utilizar. E claro, né, como eu já mencionei em algum momento aqui, cuidar também com a quantidade de açúcar, ou se é uma dieta que tem sacarose, porque às vezes você pode pensar assim, mas a quantidade que vem no suplemento é pequena, né? Mas então você está controlando todo o resto que o paciente consome, porque ele tem consumo de carboidrato e outras fontes de açúcar na refeição, nos lanches. Então a gente precisa tomar muito cuidado e por isso que é mais seguro realmente escolher uma fórmula que não tenha sacarose. Querem complementar alguma coisa? Agora pensando, né, vou puxar a sardinha pro meu lado, quando a gente pensa num paciente que está com um quadro diarreico, hoje já existe no mercado alguns dispositivos que faz o desvio do trânsito fecal, né? Então, um paciente que apresenta fezes líquida, hoje existem sondas que faz esse desvio.
Ah, mas Carla, aqui na minha realidade nunca ouvi falar dessa sonda, não sei nem o que é. Então existem os cuidados básicos que a gente tem que ter, né? Porque se esse paciente já tem uma lesão aberta, já tem uma lesão instalada, seja uma dermatite associada à incontinência em região perianal, seja até mesmo uma lesão por pressão localizada em região sacral, ou seja, está muito próximo da saída dos efluentes. E a gente sabe que o efluente ele é contaminante e naturalmente vai atrasar o processo de cicatrização. Então, se não posso usar na minha realidade esses dispositivos que hoje são próprios para fazer esse desvio, tem os cuidados mínimos que tem que ser feito. A higiene local, por exemplo, né? Então, uma limpeza muito bem realizada dessa ferida, desse local, a higiene desse paciente, as trocas se tornarem trocas mais frequentes. Tem hoje fraldas super absorventes que faz um gerenciamento um pouco melhor, mas os cuidados básicos, limpeza, higiene e troca frequente. Cuidar do pH da pele, cuidar da umidade, né? São outros fatores. Verificar o que está levando esse paciente a ter essa diarreia. Porque, como eu falei, né, se culpa muitas vezes o estado nutricional e esquece que a desnutrição também é um fator. O uso de antibiótico mudando uma microbiota, e às vezes um único ciclo de antibiótico muda completamente esse perfil de flora intestinal. Então, é aí que entra a discussão de equipe e a própria hidratação desse indivíduo. Eu ia falar isso, assim, se o pessoal de casa percebeu que essa resposta foi uma resposta interdisciplinar. Porque é isso, assim, eu fiquei pensando, imagina você estar num hospital, ou numa clínica, ou num consultório, e aí você tem uma situação dessa, aí o enfermeiro vai olhar para todas essas manobras que ele sabe que pode existir, o médico pode trocar uma medicação, mas daí a nutricionista não está ali, ou vice-versa, né? Então, muito legal isso, assim. E queria agradecer o pessoal do Rio de Janeiro que fez essa pergunta, a Jaqueline do Hospital Barata Ribeiro. Então, muito obrigada, pessoal que está reunido lá, por enviar. Meu Deus, tem várias, mas vamos tentar responder com qualidade, mas também ser objetivo para poder atender todas. Tem uma pergunta aqui do estudo do Dr. Adriano. Comparou suplemento especializado versus qual suplemento e os tipos de curativo que utilizou. Sim. Bom, no primeiro estudo, lógico, como não sabíamos, né, era um estudo por sorteio e foi usado, o comparativo era o Nutren Senior como o fator de comparação. Com o Prolene. Isso, com o produto, na verdade, que na época não tinha nem o nome ainda, né, porque estava em estudo, mas era enriquecido, portanto, com prolina, arginina e micronutrientes. Então, eram feitas 2 doses de 200 ml dia, na sequência das evoluções, comparando nas 4 semanas sequenciais para poder ser calculado o fator preditivo cicatricial. Com referência, e lógico, monitorando a glicemia, e isso foi muito importante, então não houve alteração, porque não tem sacarose, na curva glicêmica, tanto no point of care quanto no exame laboratorial. Não houve alteração do estado de hipertensão, porque os pacientes também têm diabetes e são hipertensos em alguns casos, né? Não houve alteração de creatinina, de outras condições que pudessem estar inseridas no contexto do desenho da pesquisa em si. E nas terapias tópicas, todos, sem exceção, usaram solução de PHMB na época, para limpeza, né? Lembrando que uma coisa é se remover sujidades macro e a outra é fazer limpeza de ferida. E para fazer limpeza, o produto que você usa tem que ter ação antibiofilme. Então, foi usado o PHMB em todos os pacientes e daí alguns pacientes já vinham em uso de terapias antibiofilme e antimicrobianas, prata, por exemplo, outros com PHMB em forma de gel, enfim. Então foram usadas essas terapias, inclusive cadexômero e iodo, né, produtos à base de prata, produtos à base de PHMB, nenhum deles usou também dentro dos guidelines mel de manuka, não tínhamos isso à disposição, mas estávamos muito bem representados
para que todos seguissem nessas situações e características próprias, né? Como a Carla mencionou, nível de exsudação, a condição de você entender o que a ferida precisa, né? As orientações de higiene, de repouso, de terapia elástica, quando o paciente era um paciente com úlcera vascular venosa. Enfim, todos esses cuidados foram atendidos exatamente para normalizar, para ter um processo onde não tivesse uma condição de causar viés no resultado. Então, todos tinham ação antibiofilme. Perfeito. E eu queria dizer, até coloquei a mão no microfone que eu não posso, desculpa, equipe, mas é que eu fiquei tão empolgada de ver que tem muitos enfermeiros mandando pergunta, Carla. Ai, que lindo! Os teus colegas aqui. Delícia! E aí eu vou falar do Fábio, depois da Dayana, que os dois são enfermeiros, mas ainda tem o Andrei e a Denise, então vamos lá. O Fábio disse, sou enfermeiro, estomoterapeuta, como você, e parabenizo a qualidade da discussão. Obrigada, Fábio. Gostaria de saber qual é o método mais indicado na prática clínica para calcular as necessidades energéticas e nutricionais de pacientes com feridas em ambiente hospitalar. Meu Deus, agora eu vou morrer. Porque é o Fábio, enfermeiro, estomoterapeuta. Olha que coisa linda! Fazendo uma pergunta de nutrição. Então, assim, Fábio, hoje a gente tem dentro do hospital um método que é considerado padrão ouro pela literatura, que chama calorimetria indireta. Porém, esse método, além de não ser um método disponível na maior parte das instituições, ele requer que o paciente tenha uma série ali de condições para poder ser submetido a essa medida. Mas ele é o que dá com mais precisão quanto é que o paciente está gastando e quanto é que ele precisa. Não tendo esse método, a gente tem primeiro que fazer o diagnóstico, e aí tem algumas ferramentas que são também padrão ouro pela literatura, validadas. Então, por exemplo, a NRS 2002, que é uma ferramenta muito utilizada para triagem, a gente tem a avaliação subjetiva global. Tem um dado muito interessante que o Dr. Adriano sempre fala da mini avaliação nutricional, que foi um estudo com 60 mil pacientes. 60 mil pacientes que mostrou que se eles tivessem, segundo essa ferramenta que é a mini avaliação nutricional, uma pontuação menor que 8, eles eram melhores que a escala de Braden para predizer uma cicatrização... Lesão por pressão. Lesão por pressão. Agora, quando a gente não tem, então, a calorimetria e utiliza essas fichas, vê que precisa fazer uma intervenção, a gente vai utilizar as fórmulas de bolso. E aí, o que a gente sabe é que a maior parte dos estudos fala em a partir de 1,5 gramas de proteína, quando você tem a lesão instalada, isso pode chegar até 2 gramas, e aí a nutricionista vai avaliar o paciente como um todo, como vocês bem falaram aqui, para entender o que é melhor. E calorias partindo de 25 calorias por quilo, também podendo ser 30, 35 calorias por quilo de peso, de acordo com a condição do paciente. Obrigada mais uma vez, Fábio. Agora eu vou fazer uma que é para vocês, dois. Acho que vocês podem dividir. É a pergunta da enfermeira Dayana, de Caraguatatuba, de São Paulo. Obrigada, Dayana. No caso do paciente com diabetes, com diabetes com pé em risco, já com HD de osteomielite, o melhor tratamento seria conservador com uso contínuo de antibiótico-terapia, mesmo levando em consideração os fatores de risco com esse uso contínuo? Que pergunta, poderíamos ficar discutindo. Horas? Já tem osteomielite, e a osteomielite ela precisa ser tratada, e isso vai envolver o uso de antibiótico, vai envolver literalmente uma biópsia óssea, até para você saber qual é a cepa que está ocasionando essa osteomielite, e muitas vezes um desbridamento amplo, médico, né? A retirada, portanto, desse foco de infecção, levando em consideração as condições da pessoa para que isso aconteça. Então, isso também hoje é perguntado, né, questionado. Por exemplo, é uma pessoa com 90 anos, deu uma osteomielite numa úlcera de pé diabético, o tratamento vai ser somente antibiótico ou você vai investir em termos cirúrgicos? Se eu retiro um foco de infecção ou removo ele cirurgicamente, as chances de sucesso com antibiótico aumentam. Mas é questionado isso, inclusive, em algo muito importante. A glicemia hoje é um fator
que monitora se você está sendo responsivo ou não à terapia. Então, primeira coisa, manter esse paciente com a glicemia normal, é importante, mas às vezes ele está fazendo hiperglicemia pela infecção. E se você está respondendo ao antibiótico, a glicemia dele tende a normalizar. O que não pode é, ao contrário, você achar que esse paciente vai permanecer no estado de hiperglicemia durante todo o tratamento e que isso é normal. Então, não é. Então, nós temos que ter em mente a sequência de exames também, Vitória, né? Fazer exames de imagem, preferencialmente raio-x e ressonância, é o padrão ouro. Tá? Mas você tem que ter essa sequência de imagem até para saber como fazer essa evolução. Tá? E aí, pensando especificamente na ferida, claro, né, osteomielite, a doutora Ariane já trouxe o ponto e é isso aí. Nós, como enfermeiros, a gente pode também fazer alguns exames para avaliar a condição vascular desse indivíduo. Então, por exemplo, o paciente chegou para você está no hospital, no consultório, onde quer que seja. Você, como enfermeiro, no caso a enfermeira, né? Você pode palpar o pulso desse paciente, avaliar se esse pulso está presente, se está diminuído, se não está palpável. Você pode verificar o tempo de enchimento capilar. Você pode realizar o ITB, que é o índice tornozelo braquial. Então, são todos exames que nós, enfermeiros, podemos avaliar, realizar, melhor dizendo, para fazer uma avaliação da condição vascular desse indivíduo. E aí, é claro, né? Para complementar o diagnóstico, vamos para os exames de imagem e tudo mais. Então, assim, eu não vou pensar no que eu vou fazer na ferida, no que eu vou usar na ferida, se eu não tenho clareza da condição vascular desse indivíduo. Isso. Porque hoje o consenso, a gente já está cansado de saber. Se esse paciente tem um ITB abaixo de 0,5, nós não vamos fazer nada com essa ferida. Esse paciente ele tem que ir para uma revascularização. E nenhum ortopedista vai fazer. Vai revascularizar primeiro, né? Então, isso é algo... Exato. Então, assim, nós que estamos ali na ponta, enfermeira, a gente tem que se apropriar disso e avaliar esse paciente. Porque ITB abaixo de 0, se ele tem uma úlcera ali com uma necrose seca estável, eu não vou fazer nada. Pessoal, eu tô amando a discussão e eles estão dando uma aula, mas assim, eu tenho mais 2 perguntas que eu preciso fazer e o pessoal aqui do apoio vai me dar uma bronca, porque eu deveria fazer só mais uma, então eu vou ser muito rápida, tá? Tá bom. O Andrei mandou a seguinte: boa noite, sou nutricionista intensivista, percebo a dificuldade muitas vezes de conseguir atingir as metas nutricionais do paciente na UTI, principalmente no que tange a meta proteica por N fatores. Você tá super certo, Andrei. Dependendo do caso, qual o momento de já iniciar o suplemento nutricional oral especializado para cicatrização? Então, eu juro que eu vou responder rápido, o pessoal já está me olhando aqui. Primeiro, agora a gente tem dietas em sistema fechado, que são específicas para cicatrizar. Então, eu acho que primeiro é olhar pro portfólio e ver que dieta é essa, porque essas dietas já são mais concentradas em proteína e em caloria, justamente considerando que se está no hospital e ainda mais na UTI vai precisar fazer isso. Mas a hora de iniciar o suplemento para cicatrização, isso eu vou repetir que é bem importante. E isso, de novo, está lá na diretriz, na campanha da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. A hora é lesão abril. Não importa se é estágio 1, 2, 3 ou 4. Lesão abril é suplemento especializado. Tá? Muito obrigada, Andrei, pela pergunta. E a última é da Denise. Excelente, todas as perguntas, pessoal, muito inteligentes e ótimas, e por isso que está dando tanta discussão aqui, e o nível dos convidados vocês também viram que é altíssimo, mas a Denise acho que vai fechar com chave de ouro aqui. Ela pergunta: qual a visão de vocês sobre a análise de custo-efetividade desses suplementos em instituições privadas, especialmente quando temos limitações impostas por planos de saúde? Que estratégias ou recomendações vocês sugerem para justificar e viabilizar a prescrição nutricional nesses contextos com barreiras financeiras? Eu vou começar dizendo que, de novo, tanto na saúde suplementar quanto no Sistema Único de Saúde, a gente sempre vai ouvir que dificuldades financeiras existem. Mas terapia nutricional oral faz parte de terapia nutricional enteral. Terapia nutricional enteral, ela pode ser via sonda ou ela pode ser via oral. Se o paciente está dentro do hospital, o que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, diz
é que os convênios precisam ofertar a terapia nutricional, o reembolso, né? Isso tem que ser disponibilizado para os pacientes. Então, essa é a primeira coisa. Tendo alguma dificuldade com relação a isso, é preciso que a equipe interna do hospital converse e, de novo, às vezes é só a maneira como você solicita, é só realmente dar essa explicação de que você não está falando do suco da vitamina, você está falando de terapia nutricional. Inclusive, isso está documentado na Anvisa e na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas o que eu acho que ajuda é ter esses documentos com as informações dessas análises de custo-efetividade. Porque aí sai dessa coisa de eu tô aumentando o meu custo, né? Na verdade, você está explicando, olha, o que você quer como hospital, instituição e o que o convênio quer. Porque o convênio também precisa ter a sua saúde financeira mantida. Então, se você diz que esse suplemento especializado se provou custo-efetivo, e aí você coloca a referência, inclusive, talvez essa seja uma abordagem que a gente ainda testa pouco. Eu acho que a gente usa pouco essas informações. Não sei se você quer complementar. Eu acho que não é custo, é investimento. É algo que tem que ficar muito claro. E uma outra situação é o chamado internacional do estado de desnutrição. Isso, que nós precisamos. A Confederação de Viena. A Confederação de Viena, que não pode ser esquecido, gente. Que a nutrição é um direito humano. É um direito humano e que nós podemos estar cerceando o que é algo de direito, né? E fora isso, e talvez mais importante, a suplementação nutricional oral especializada deve ser tratada como um medicamento. Isso. Eu acho que isso vai ser algo diferente, né? Enquanto ela for, não, é um suplemento. Não, não é um suplemento. Ali você está literalmente levando princípios ativos que vão colaborar com os desfechos no menor tempo possível, no caso da cicatrização de feridas. Perfeito. Obrigada, doutor Adriano. Eu vou fechar com um comentário muito legal, não é uma pergunta, é um comentário, mas antes só para dizer que voltou a pergunta da sacarose e aí só reforçar que de repente alguém que entrou mais para o final e a gente tinha comentado isso antes, tá? Não, a gente não tem indicação de ofertar produtos que tenham sacarose, muito por conta daquilo que eu falei, né? O processo cicatricial, ele vai piorar, vai ser mais difícil se o paciente tiver diabetes e como o doutor Adriano falou, ele pode não ser um paciente com diabetes, mas estar hiperglicêmico em resposta a uma infecção. E a gente está dando suplemento e ele está comendo outras coisas, né, no dia pela boca. Então tem que cuidar muito com isso. Então, respondido, agora eu vou fechar com esse comentário que dá muito orgulho e Carla ficará muito feliz. Letícia disse: olá, sou enfermeira estomoterapeuta e aluna da Carla. Fui estagiária do projeto Jovem Enfermeiro da Nestlé Health Science e hoje estou aqui prestigiando esses excelentes mestres. Eu trabalho em uma UTI e lá realizamos o round multiprofissional. Gostaria de uma fala de vocês sobre esses momentos em equipe multi e sobre a importância de incluir o técnico de enfermagem neste momento. Uau! Parece encomendado, mas obrigada, Letícia. Que honra ter alunos assim. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, né? E que lindo saber que existe isso, né? E que você consiga cada vez mais fortalecer. E sobre o técnico de enfermagem, ele faz parte da equipe multi. É ele que está lá na ponta. Claro, né? Sempre respeitando o que está dentro da legislação. A gente sabe que cada profissional tem as suas ações que estão respaldadas pela lei. Respeitando o que é de ação de cada um, ele tem que fazer parte. Porque, repito, acho que eu falei isso aqui mais de uma vez, o centro da preocupação é o paciente. Então, fortaleça isso cada vez mais e que você seja uma semente multiplicadora disso aí na sua realidade. Parabéns. Coisa linda. Obrigada. E agora, assim, eu vou agradecer muito de novo, né, os convidados. Acho que foi um alto nível. Acho que o que a gente teve aqui hoje foi, de fato, uma sessão de educação. E eu acho que isso é uma coisa que a Nestlé Health Science merece também um reconhecimento, porque não é uma coisa isolada, um evento uma vez, daqui a pouco volta no tema, não. Eu acho que a plataforma do Avante Nestlé tem um compromisso com educação e ciência, então parabéns para o pessoal do Avante, para a Nestlé. E a gente prometeu que a gente ia ter uma surpresa, né? Então agora eu vou convidar aqui para fechar essa noite a Thaís Siqueira. Ela é gerente de marketing na Nestlé, responsável pela linha de produtos que cuidam dos pacientes com feridas.
e ela vai trazer dados legais para vocês e surpresas que eu acho que todo mundo vai querer participar e de umas coisas que eu fiquei sabendo que vai acontecer. Thaís, é com você. Isso aí, gente, boa noite. Queria muito agradecer essa discussão de qualidade muito alta, né, gente? Muitos comentários positivos. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Thaís Siqueira e, como a Vitória falou, eu sou gerente de marketing aqui na Nestlé e fico responsável pela essa plataforma de cicatrização de feridas que é o NovaSource Proline, né? E é uma linha muito ampla que já está no mercado há 8 anos e oferece uma solução nutricional de acordo com a necessidade de cada paciente e onde esse paciente está. Então, a nossa linha Proline, vocês podem ver aí a amplitude na tela, né? A gente oferece soluções desde o paciente que está se alimentando via enteral. Então, a gente tem o NovaSource Proline sistema fechado para utilização dentro dos hospitais. Para aquele paciente que vai para casa, mas que ainda continua com a ferida, que é muito o que acontece na realidade, a gente tem a versão que é litrão, né? Que é para o paciente continuar fazendo uso da dieta enteral dentro da casa e facilitar o manejo nutricional do dia a dia ali do familiar, do cuidador com essa versão. E para aquele paciente que está se alimentando normalmente via oral, todo mundo já conhecia os nossos 3 sabores da linha NovaSource, que é a baunilha, morango e cappuccino, que oferece a caloria que esse paciente muitas vezes está desnutrido, a proteína que vocês já escutaram nessa aula, que é essencial, e um pacote de micronutrientes, vitaminas e minerais que é comprovado cientificamente que acelera a cicatrização. E para compor essa linha, a gente traz a novidade que a gente prometeu nos nossos posts, que é um novo produto, agora no versão em pó, tá? Que é o Proline em pó, que vai atender um paciente que está não necessariamente precisando da caloria. Então essa era uma demanda que a gente recebia muito do nosso profissional. Eu tenho um paciente que não está desnutrido, que ele tem um outro tipo de ferida. Então a gente desenhou um produto novo focado para esse paciente que está nutrido, que está obeso, mas que ainda assim precisa do apoio nutricional para atingir suas metas, tá? A gente sabe que esse formato tem muitos bons motivos para ele ser bem aceito aí pelo nosso paciente com ferida. Primeiro que, como os especialistas falaram, as feridas demoram um tempo longo, às vezes, para fechar. Então, por mais que a gente tenha opções gostosas para serem tomadas, o paciente vai enjoar. Não tem jeito. Então, o nosso intuito com a criação desse pó foi oferecer um produto que seja sem sabor, que seja totalmente versátil para ser incorporado na rotina desse paciente. Então, ele pode misturar na vitamina, na sopa, no suco que ele já consome. E a gente vai fornecer também essas receitas com o nosso produto para vocês oferecerem como opções para que esse paciente mantenha o tratamento. Uma dificuldade que a gente tem muito grande é do paciente ainda entender o porquê que ele está consumindo aquele produto. E isso a gente vai trabalhar muito bem. E a gente tem muito respaldo científico que mostra aí a questão da evolução e como o nosso produto é eficaz na cicatrização. Outro ponto muito importante que a gente já falou é a questão nutricional. Tem paciente que não tolera muito volume, tem paciente que não precisa de caloria. Então, realmente, oferecer uma solução que tem um menor aporte calórico é um diferencial para essa categoria, por isso que o pó vem somar aí na nossa linha de NovaSource Proline. E aí eu convido vocês para conhecer um pouco mais sobre o produto, nosso lançamento, que ele já está disponível para compra. Os revendedores de Nestlé Health Science já estão adquirindo, então em breve já vai chegar nos hospitais, nas instituições. Os nossos representantes técnicos vão levar mais informações para vocês, amostras e muito conteúdo científico. Tá bom? Então a gente vai lançar ele no formato de lata, tá bom? Cada porção tem 30 gramas e dessas 30 gramas são 16 gramas de proteína. É mais de 50% do produto para entregar a necessidade que esse paciente precisa. Além de todo o pacote que a linha Proline já entrega. Então as vitaminas A, C, E, zinco, selênio, arginina e o nosso grande diferencial que é a prolina. Tá bom? Então, cada lata tem 330 gramas, cada porção tem 30 gramas e essa lata tem colher medida.
Então, uma porção tem 4 colheres medidas. E uma coisa muito importante é a gente entender que esse produto, ele não vai substituir os que a gente já tem atualmente. Ele vem para agregar um gap que a gente tem no nosso portfólio e para agregar o uso de um outro tipo de paciente, aquele paciente cirúrgico que falava, por que eu vou consumir caloria sendo que eu estou fazendo a cirurgia para emagrecer? Então esse produto, ele é voltado para a pessoa que não tem uma necessidade calórica, não está desnutrida, mas ainda assim é um obeso, é uma pessoa nutrida que não consegue obter através da alimentação todos aqueles nutrientes necessários para acelerar a cicatrização. Então a gente vai diferenciar muito bem os usos desses produtos e ele acaba também dando uma certa versatilidade e possibilidade desse paciente aderir ao consumo e aderir ao tratamento, porque é que nem eu falei antes, muitos pacientes desistem do tratamento porque tem uma fadiga aí no paladar e agora a gente oferecendo um produto sem sabor, a gente consegue fazer com que ele facilmente inclua na rotina. Tá bom? Então eu convido a todos aí a conhecer a nossa linha. Como a gente já tinha falado nas lives, nos posts, a gente tinha uma surpresa que era a questão do sorteio de um pacote completo para o Congresso Brasileiro de Nutrição Enteral e Parenteral, que vai ser realizado em Brasília em outubro. Então eu convido a todos a preencherem o formulário que está nesse QR Code para que a gente faça o sorteio, e a gente não vai fazer o sorteio agora porque a gente tem muitos polos espalhados no Brasil, então muitos profissionais reunidos que não estão ligados diretamente no Avante, estão ligados através de um representante, e esse representante vai passar o link para todo mundo preencher e concorrer a esse presente que a gente vai dar. Então é um pacote completo com inscrição, hospedagem e passagem aérea. E eu agradeço muito a participação de todos hoje, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida que vocês tenham, consultem o Avante, a gente tem muito conteúdo de feridas lá, de nutrição, pra gente reforçar cada vez mais essa frente. Boa noite a todos!